Olá, amados! Sejam bem-vindos ao meu canal Evolução da Consciência. Meu nome é Joséia e convido você para vir comigo estudar e pesquisar o que venho trazer aqui nesse vídeo. O tema de hoje é Jeová. Será Jeová o Pai de Jesus? Bom, é o que nós vamos ver aqui nesse nosso vídeo, nesse conteúdo que eu venho trazer para você. Realmente é uma conversa, um tema bem interessante, precisa ser estudado e pesquisado bastante para que você venha entender, né? E polêmico também, né? Peço vocês que venham dar um like e se inscreva no meu canal, tá? Não esqueçam de se inscrever, pessoal. E que deixa também aí embaixo os seus comentários, tá ok? Então vamos. Os que crerem ser Jeová o único Deus verdadeiro alegam que não há no Novo Testamento argumentos que provem o contrário. Apresentamos aqui nesse estudo hoje diversas provas que deixam bem claro que Jeová não é o Deus verdadeiro. Jeová elegeu Moisés como mediador entre Deus e os homens. Êxodo 3:12. E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Êxodo 3:18. E ouvirão a tua voz, e irás tu com os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Paulo, entretanto, afirma que só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Sendo Moisés o mediador do velho concerto, aquele não era o do Pai. E Moisés foi mediador entre homens e anjos, e não entre Deus e os homens. Gálatas 3:19. Logo, para que é lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. É óbvio que Paulo está revelando que Jeová não é o Pai, mas um falso Deus. Jeová se declarou o rei deste mundo e de Israel nas seguintes passagens bíblicas. Salmo 47:2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Salmo 47:7. Pois Deus é o rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Salmo 47:8. Deus reina sobre os gentios, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Salmo 22:28. Pois o reinado pertence a Jeová, ele governa as nações. Salmo 96:8.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Salmo 96, 10. Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará, para que se não abale, julgará os povos com retidão. Salmo 99, 1. O Senhor reina, tremam os povos, ele está assentado entre os querubins, comova-se a terra. 1 Crônica 16:31. Alegrem-se os céus e regozija-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Jeremias 10:7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto só a ti pertence, portanto, entre todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Isaías 43:15. Eu sou o Senhor vosso santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Ora, Jesus e o Pai são um, isto é, o que o Pai é, Jesus é igualmente. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. João 18:36. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Sendo assim, Jeová era de baixo e Jesus de cima, como lemos em João 8:23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Jesus está revelando que Jeová não é o Pai. Jeová se manifestou em trevas no Monte Sinai, Deuteronômio 4:11. E vós chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Deuteronômio 4:12. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, e vós das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes figura alguma. Deuteronômio 5:22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação, no monte do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mais deu. Deuteronômio 5:24. E disseste: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. O povo estava em pé, de longe. Moisés, porém, se achegou às trevas onde Jeová estava. Êxodo 20:21. Jesus se manifestou em luz sobre o monte. Mateus 17:1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. Mateus 17:2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Quem se chegasse a Jesus se achava-se a luz e não as trevas. João 8:12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida eterna. João 12:46. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. E João afirma que no Pai não há trevas nenhuma. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
É claro que tanto Jesus como João estava revelando que Jeová é o anjo das trevas, ou a potestade das trevas, né? Colossenses 1:12, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1:13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jeová gerava filhos da carne, como está registrado lá em Ezequiel 16:20. Além disto, tomaste os teus filhos e tuas filhas que me tinhas gerado, e os sacrificaste a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Porque adulterar e o sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos, que de mim geraram, fizeram passar pelo fogo, para os consumir. Deuteronômio 28:53. E comerás o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto, com que os teus inimigos te apertarão. Salmo 127:3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Jeová gerou Isaque, Esaú e Jacó, Sansão e etc. Gênesis 21:1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Gênesis 21:2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Gênesis 25:19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Gênesis 25:23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Juízes 13:3. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Juízes 13:5. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, portanto, o menino será narizeu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. E esses nascidos da carne eram filhos de Jeová, como lemos em Deuteronômio 14:1. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Deuteronômio 32:18. Vocês abandonaram a rocha que os gerou, vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. Deuteronômio 32:20. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Isaías 1:2. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos, e engrandecei-os, mas eles se rebelaram contra mim. Isaías 30:9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Isaías 63:7. As benignidades do Senhor mencionarei, e os muitos louvores do Senhor, conforme tudo quanto o Senhor nos concedeu.
e grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Isaías 63, 8. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão. Assim ele se fez o seu Salvador. E etc. Paulo, entretanto, revela que os nascidos da carne não são filhos de Deus. Romanos 9:8. Romanos 9:8. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. João ensinou da parte de Deus Pai o seguinte: mas a todos quantos receberem a Jesus, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, e os quais crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. João 1:12. E Jeová se declarou o Deus da carne, em Jeremias 32:27. Jeremias 32:27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Sendo assim, os filhos de Jeová não são os filhos de Deus Pai, nem os filhos de Deus são filhos de Jeová. Os de Deus são espírito e os de Jeová são carne. João 3:8. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É evidente que Jeová não é o Pai, e nem Jesus, mas um Deus estranho. Jeová ditou pessoalmente os 10 mandamentos, como diz Moisés em Deuteronômio 4:10. Deuteronômio 4:10. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Herobe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-la-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e a ensinarão. A Deuteronômio 4:14. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinaste estatuto e juízo, para que os cumprisse na terra a qual passais a possuir. E o povo viu a Jeová. Êxodo 24:9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 72 anciões de Israel. Êxodo 24:11. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. E Jesus afirmou que o seu povo nunca viu nem ouviu a Deus, em João 5:37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer. Abraão viu a Jeová. Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Gênesis 18:7. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Isaías viu a Jeová. Isaías 6:1. Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6:5.
Então disse eu: ai de ti, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro. Lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E Paulo afirma que nenhum homem jamais viu a Deus, nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. De novo, 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. É claro que Paulo está revelando que o que Abraão e os outros viram não se trata do Pai, mas de um usurpador. Jeová mandou Moisés dizer a Faraó, rei do Egito: deixa aí o meu povo para que me sirva. Esta frase é repetida 7 vezes. Êxodo 4:23. Eu te tenho dito: deixa aí o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Êxodo 7:16. E lhe dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa aí o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Êxodo 8:1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Êxodo 8:20. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor: deixa aí o meu povo para que me sirva. Êxodo 9:1. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Êxodo 9:13. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e ponha-te diante de Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa aí o meu povo para que me sirva. Êxodo 10:3. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo para que me sirva. Jeová fazia questão de ser servido pelos homens. Os levitas formaram uma casca sacerdotal para servir a Jeová. No livro de Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, lemos: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Pois Paulo declara peremptorialmente que Deus não é servido por mãos de homens, em Atos 17:23. Passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Atos 17:25. Nem tampouco é servido por mãos de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Paulo está revelando que aquele que é servido por mãos de homens não é o Deus verdadeiro. O povo de Israel pensava servir a Deus servindo a Jeová. Mas Paulo acrescenta: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são Deus. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Gálatas 4:8. Então Jeová só tinha uma família. És povo santo a Jeová teu Deus. E Jeová te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu povo próprio. Deuteronômio 14:2. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Amós 3:2. Paulo, para esclarecer que Jeová não é o Pai, nos diz: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Efésios 3:14. Jeová se declara o leão devorador de Israel. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo. Espiarei no caminho como o urso que tem perdido seus filhos. Os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão. Oséias 13:7-8. Há mais passagens nas quais Jeová se denomina leão. Oséias 5:14. Porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho. A casa de Judá, eu o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatarei, e não haverá quem os livre. Livro de Lamentações 3:10. Fez-se-me como urso de emboscada, um leão em esconderijo. Amós 3:4. Refugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Amós 3:6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor não tenha feito? Oséias 11:10. Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão, rugindo, pois os filhos do ocidente tremerão. Pedro, magistralmente, desvenda o mistério do leão Jeová. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Por 2 vezes Elias ordenou, e desce fogo do céu, que matou 102 soldados. O fogo veio de Jeová, como aconteceu em Sodoma, e também os filhos de Arão, em Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Levítico 10:1. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Levítico 10:2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. João e Tiago quiseram repetir a façanha, mas Jesus os respondeu, dizendo: Vós não sabeis de que espírito sois. Com isto
Jesus revela que o seu espírito não é o mesmo de Jeová. E disse mais: porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Com estas palavras, Jesus declara que Jeová foi e é o destruidor das almas. Lucas 9:51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9:56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, que foram para outra aldeia. Jesus não poderia ser mais claro nesta revelação. Jeová sempre buscou a própria glória, coisa feia para um Deus, pois, se para o homem exaltar-se é revelar soberba, para Deus, que é modelo, não se pode exaltar-se a si próprio. Jesus nasceu humilde e num estábulo e sempre foi pobre e desprezado. Isaías 52:14. Como passaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que o dos outros filhos dos homens. Isaías 53:2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Isaías 53:3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça de tão pobre. Mateus 8:20. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E Jesus declarou: eu não busco a minha glória. Há quem a busque. Em João 8:50. E disse mais: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. João 5:31. Jeová não fez outra coisa senão testificar de si mesmo e buscar a própria glória. Isaías 43:11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Isaías 14:27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? E sobre a própria glória lemos, Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. 48:11. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Jeová
falava tanto do seu nome, da sua glória e do seu poder. E Jesus rebate com as seguintes palavras: para quem tem olhos, vê. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. João 7:18. Bom, pessoal, chegamos ao final, né, do nosso estudo. Peço a vocês que venham dar um like, venha se inscrever no meu canal e fazer os comentários de vocês. Pode fazer comentário. Eu sei que é um tema meio polêmico, mas isso é para que a gente venha pesquisar mais, estudar e examinar, né? Porque a própria Bíblia fala que nós temos que examinar ela. Por quê? Porque foi misturado ali a mentira com a verdade e também foi manipulado, né? Então nós temos que buscar a verdade que Jesus veio trazer. Vem no meu canal. Eu quero agradecer a todos que escutaram, ficaram até o final do vídeo e quero te agradecer. Obrigada. Tchau.